Olá pessoal, agora nós estamos reunidos aqui para fazer uma relação, né, com os cavalos, altura, comprimento, e se serve para tração ou para sela, né, quer dizer, montaria. Aí nós vamos fazer alguns índices aqui, né, para nós termos a utilização dele. Em geral, se a altura, em geral, é menor que o comprimento, tá? Então, se a altura é menor que o comprimento, geralmente o pessoal utiliza ele para cavalos de tração. Aonde que é o comprimento? Pega da cabeça, tá ok? Até lá no começo da cauda. Da cabeça lá no começo da cauda. Esse é o comprimento, tá? E a altura é na altura da cernelha, é ali onde começa a crina, tá? Então é a altura do chão até o começo da crina ali. É assim que funciona. Então, repetindo, a altura é do chão até o começo da crina ali, tá? Onde põe o arreio. E o comprimento é da cabeça, né? Lá no começo da cauda. Tá? Então é isso aí. Então se a altura é menor que o comprimento, é cavalo de tração. A altura é igual ou maior que o comprimento, o cavalo então ele passa a ser de sela. Cavalo de sela, de arreio, né? Montaria. Então é isso. Agora nós temos a parte de carga. Quanto que o cavalo suporta? Então tem um negócio que chama-se índice de carga 1, tá? Então o índice de carga 1, nós vamos ter o perímetro do tórax ao quadrado vezes 56 dividido para a altura da cernelha, tá? A altura da cernelha é onde começa a crina, né? Então isso aqui, ó, vai ser o índice de carga, tá? Nesse caso aqui é o peso que o cavalo suporta sem esforço sobre o lombo, trabalhando a trote ou a galope. Então esse é o peso que suporta em quilograma, tá? No caso aqui, qual que é a velocidade que ele vai desenvolver? Menor que 4 km por hora e percorre até 30 km por dia. Essa é a primeira situação. Agora o índice de carga 2, o que é? É o perímetro do tórax, né, em metros, sempre em metros, ao quadrado, vezes 95, dividido pela altura da cernelha em metros. Tá. Então isso aqui vai dar também em quilograma, para quê? Então nesse índice aqui seria o peso em quilogramas que o cavalo pode suportar sem esforço, andando a passo até 7 horas por dia. Até 7 horas por dia, tá? Então é o peso que ele pode suportar andando a passo. Tá? Geralmente é no dorso, devagar, né? Essa que é a situação. Aí, então, índice de carga 1 e 2, tá? Agora eu tenho uma outra situação que chama índice de conformação. Quem que é isso? É o perímetro do tórax em metros ao quadrado dividido pela altura da cernelha. Quem é cernelha? É onde começa a crina do cavalo, perto do arreio, em metros, tá? Então, isso vai dar um índice aqui, tá? Vai dar um número. Quem é esse número? O cavalo de sela, esse índice de conformação é aproximadamente 2,11, é o número que vai dar ali. O cavalo de tração, esse índice de conformação, geralmente ele é maior que 2,11. Por último, tem um dado também do cavalo, que chama-se índice de compacidade. Então o índice de compacidade é o peso, né? Não é a massa em quilo, a gente fala peso, mas é massa, né? Em quilogramas, dividido pela altura da cernelha em metros. Altura da cernelha em metros. Então, ó, e dividido ainda, né, por 100. Então você divide isso aqui por 100, tá? Então, olha lá, o cavalo de sela, o índice de compacidade é menor que 2,60. O cavalo que o índice de compacidade está entre 2,60 e 3,15, a gente chama cavalo de tração ligeiro. O cavalo de tração ligeira, então, esse índice de compacidade fica em 2,60 e 3,15. E o cavalo de tração?
o índice de compacidade é maior ou igual a 3,15. Então, isso são os valores que nós temos que ter para escolher o cavalo, se ele serve para tração ou se ele serve para a sela, tá? Ou se ele serve para tração aqui, ó, ligeira. Quer dizer, é um cavalo que vai andar um pouco mais rápido que a passo, né? Então, esses são os índices que nós teríamos para apresentar para vocês.